Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso grupo de estudos da doutrina espírita, Arautos do Espiritismo. Hoje, quarta-feira, 10 de novembro, hoje iniciaremos aqui mais um capítulo. Hoje, capítulo 3 do Livro dos Médiuns. Então, convidamos a todos que estão nos assistindo, também com a transmissão, via Facebook, para deixarem as suas perguntas, os seus comentários. A Fernanda estará de olho no Facebook também, para pegar as perguntas e as dúvidas de todos vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui no Zoom. São Almério, Delmar, Hilda, Alexandra, Maria Luísa, Fernanda. Excelente tarde a todos. Iniciamos com a prece, a Hilda, que fará a prece de abertura de hoje. Com você, Hilda. Boa tarde a todos, a todas. Pessoal, vamos então nos esvaziando um pouquinho desse nosso dia e levando o nosso pensamento até Jesus, o mestre das nossas almas. E agradecendo ao campo vibratório de Arautos pela oportunidade desse encontro, pedindo permissão e damos por aberto o nosso estudo desta tarde. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, então eu vou dar sequência aqui com alguns recados. O primeiro recado, pessoal, boa tarde a todos. O primeiro recado é que na Rádio Boa Nova está acontecendo o programa Arautos com você, né? É uma nova temporada e conta com episódios inéditos. Então, você pode acompanhar todos os domingos, às 4h30 da tarde. Bom, um segundo recado é sobre a nossa estrutura, né, do nosso estudo. Então, todas as semanas nós estamos aqui, e a cada semana nós pegamos uma obra principal de Allan Kardec, né, da doutrina espírita, e linkamos sempre com o Livro dos Espíritos. Então, na primeira semana, a gente olha para o Evangelho segundo o Espiritismo, na segunda, o Livro dos Médiuns, na terceira, que é hoje, né, nós estamos trabalhando no Livro dos Médiuns, hoje iremos falar, na terceira semana, Céu e Inferno, e na quarta, a Gênese. Então, sempre estamos aqui firmes. E acho que é isso, podemos iniciar. Muito bem, obrigada, Fê, com os recados, Hilda que fez a prece. Então, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Nós já passamos aqui por um capítulo sobre o que é o Espiritismo e hoje vamos nos aprofundar aqui sobre o método. O capítulo de hoje é o método espírita. Então, passo a palavra aqui para o seu Almério, para Delmar fazerem a introdução do estudo de hoje. Lembrando que, em qualquer momento, deixem as suas perguntas, suas dúvidas aqui no bate-papo ou no Facebook também. Grupo para todos nós. Vamos lá, seu Almério. Oi, então, esse capítulo é bastante interessante para a gente estudar, porque os espíritos disseram para Kardec que o espiritismo é toda uma ciência e toda uma filosofia, e que envolve com todos os problemas da humanidade. Olha só. Os espíritos disseram a Kardec que o espiritismo é toda uma ciência e uma filosofia, e que essa ciência e essa filosofia envolve todos os problemas da humanidade. E além de tudo isso, as consequências, né, de toda dessa humanidade toda, o Espiritismo vem tratar de uma por uma, dentro das leis naturais, orientando, instruindo a cada um de nós nesse aprendizado que é a ciência e a filosofia que traz o ensinamento, o desenvolvimento das ideias. Então, neste capítulo maravilhoso aqui, o Kardec nos dá um caminho, como nós devemos
proceder para alcançar esse objetivo, esse conhecimento da doutrina, sem perder tempo e sem desviar do caminho. Ele dá uma segurança como seguir esse caminho. Então, como se trata de uma ciência, de uma filosofia, para você aprender uma ciência, uma filosofia, desenvolver, você precisa estudar, aprender com uma certa seriedade. Você não pode tomar esse aprendizado assim como um passatempo, né? Sentado no sofá com a televisão ligada, né? E com o livro ali estudando. Eu acredito, pelo que o Kardec coloca aqui, em outras obras a gente vê essa colocação, que esse estudo é um estudo sério. Você precisa se envolver com ele com profundidade, com atenção, colocar ali a sua alma nos ensinamentos que vem vindo. Então, estudar a doutrina espírita deve de fazer com conhecimento, ser comprometido com esse estudo. Olha só, você se comprometer com esse estudo, né? Então, e aprender uma ciência, uma filosofia e tudo, não pode ser assim, mais ou menos, a título de passatempo, de brincadeira, como acabamos de dizer. Acreditar na existência dos espíritos, só acreditar na existência dos espíritos, que os espíritos existem, não basta para que você se torne um espírita convicto, consciente dessa realidade. O que é preciso fazer? Estudar esse ensinamento. Não basta você também só acreditar em Deus para se tornar um teólogo, aquele que estuda a teologia, né? É preciso que você conheça. E o Espiritismo é a mesma coisa. Todos os seus pontos básicos, fundamentais da doutrina, para você se tornar um espírita convicto, seguro dessa realidade, você precisa aprender todas essas conexões para formar um todo. E isso a gente não faz assim a qualquer hora, de qualquer maneira. Você precisa dispor de um certo tempo, de uma dedicação, de um recolhimento para você também ajudar aqueles espíritos interessados no desenvolvimento da doutrina, ajudar você na compreensão desses temas que a doutrina traz. Então, nesse capítulo aqui, falando sobre os métodos, os espíritos trouxeram para o Kardec, e o Kardec passou para todos nós um caminho seguro para nós, como devemos proceder para alcançar esses estudos com bastante aproveitamento. Então, a oportunidade está agora na nossa mão de desenvolver este estudo para cada um de nós, nessa oportunidade que estamos aqui, nesta reunião. Você, Michele. Eu gosto muito dessa parte, Selmério, que ele fala que a gente precisa partir, que o verdadeiro ponto de partida, então, para o estudo é a existência da alma. Por quê? Né? Isso eu achei tão legal, porque senão ele fala assim, o que são os espíritos? Ué, se eles são as almas dos homens, então, né, mais importante o verdadeiro ponto de partida é a própria existência da alma, né? Porque se existe a alma, existem os espíritos. E o método achei tão legal, porque assim, em qualquer ciência, qualquer uma, o método vai do conhecido para o desconhecido. Só que aí, por isso que dá para entender quem é materialista. Tem aquele que nega, né? O materialista, ele fala assim, só existe a matéria. Então, o princípio dele é a matéria. Aí ele nega, mas nega totalmente. O corpo é uma máquina, acabou, morreu, acabou, não tem mais nada, porque eu não vejo mais nada. Quer dizer, a pessoa ela não ultrapassa no estudo esse método. Qual que é o método do Kardec? Do conhecido para o desconhecido.
se quem para no conhecido, que é só explicações do que os sentidos mostram, dá para entender porque ainda tantas pessoas não acreditam, né? São incrédulos em relação à existência do espírito, da alma, enfim, né? A existência da alma. Então, achei muito bom esse começo, assim, para a gente começar mesmo do ponto de partida, porque não adianta nem conversar, né? Se não fica desgastante, porque aí um tenta provar de um jeito, a outra pessoa tenta provar do outro, e aí não chega a lugar nenhum, né? Tem uma coisa também que eu achei bem bonita, que o Kardec fala, que numa palavra, antes de colocá-lo espírita, procurai fazê-lo espiritualista. E aí eu aqui, né, refletindo, eu fui procurar saber o significado da palavra espiritualista. E é justamente isso que a Delmar trouxe agora. É a pessoa que acredita que vai além do material, né? Então, ela acredita e se dedica às coisas que não são somente materiais. Achei bem bonito também. Escutando vocês, né, eu vi recentemente um documentário falando sobre a construção do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. E eu achei muito interessante porque o arquiteto que idealizou e organizou, colocou em pé a obra, né, do Cristo Redentor, ele, no início dos trabalhos, ele não acreditava, ele não tinha fé, e ele estava exatamente construindo uma imagem de Jesus em pleno Rio de Janeiro. E me chamou muito a atenção, porque eles fizeram um documentário, um estudo, e no documentário eles mostram essa história. E o mais interessante é que diz que ao longo da construção, e no final, quando, né, ele viu a imagem de Jesus pronta, ele ficou tão tocado que ele passou a ter fé, ele passou a acreditar, né? Então, é interessante isso, porque cada um, muitas vezes, tem o seu tempo de ser tocado ou não, de começar a acreditar ou não, tudo vai depender, né, da evolução da pessoa aqui no planeta Terra, né? Mas mostrando, eu achei muito interessante, porque é um exemplo de uma pessoa que ela não acreditava, que acreditar era mais materialista, e aí uma obra na qual ela trabalhou levou ela por um caminho no qual ela passou a acreditar, passou a crer, a ter fé e acreditar em Jesus, né? Então, eu acho bem interessante essa questão do respeito, né? Das vezes respeitar a pessoa no entendimento dela, como a Delmar falou, às vezes, né? Fica desgastante, acaba quando a gente quer colocar o nosso ponto de vista, entender que cada um tem o seu tempo. Então, essa história eu lembrei agora que me tocou bastante. Muito bom. E nessa categoria de incrédulos, a gente não precisa aprofundar um por um, mas existe um leque, né, de classes que ele colocou, Kardec, né, no estudo dele. E é muito interessante, porque alguns, do que eu estudei, alguns eles são incrédulos por decepções. Eu lembro do Dr. Reinaldo falar muito isso. Às vezes a pessoa se decepciona, né, e aí, como ela se decepciona ou com alguém, né, ou com alguma situação, né, algum fenômeno que ela tenha vivido, a pessoa transfere essa decepção para o próprio estudo e para a própria doutrina espírita. Então, é interessante, né, que tenham pessoas que, por se decepcionarem, ou então, isso já vi acontecer muito ao longo da minha vida, a pessoa, ela acredita demais, ela fala, ela quer convencer todo mundo, aí acontece alguma coisa, alguma decepção, aí ela vai para o outro extremo. Ela vai no pêndulo para o outro, aí pronto, desanima, e tudo abandona, rejeita, e tem muita gente, né? Então, e Kardec colocou uma ênfase grande nessa classe e numa outra, né, que é a pessoa que está vacilante, sabe? Ela acredita, pero não muito, ela
tem uma vaga intuição, mas ela fica assim, porque aí precisa voltar a falar no que o senhor Mério falou, precisa estudar, né? Não dá para ficar com vagas intuições, não adianta ficar assim, com achismo, sabe o que eu acho? Então, essa é uma classe, segundo Kardec, muito numerosa, ele falou que é a mais numerosa de todos, né? Já que não é um oponente, não é um opositor, não são pessoas que se opõem, mas que ficam meio vacilando, né? E aí acaba, muitas vezes, tendo dificuldade até de formular os pensamentos. Bom, enfim, é interessante a gente, né, ter essa percepção, não precisamos dedicar muito tempo para aqueles que não acreditam, já que os que estamos aqui acreditamos, né? Então, vamos, né, olhar, aprofundar e estudar, né? Porque aí sim ele fala, né? Fala aí, São Mério. Então, a questão da crença, eu acho que a gente quer ver no outro a perfeição no outro, né? Então, por exemplo, vamos falar aqui do movimento espírita. Você vê lá o presidente, o médium, a pessoa que dá o passe, aquela coisa toda, e você devota uma confiança naquela pessoa, de que ela é uma pessoa honesta, sincera, bondosa e tudo. E aí você vai para a doutrina espírita se espelhando naquela pessoa. Aí, como todos nós temos algum defeito aí escondido, sempre que a gente espera, esse defeito vem aparecer por qualquer coisa. Aí, quando você nota um defeito, uma palavra, um gesto, um comportamento que você não aceitou, logo você joga tudo por terra, o que aquela pessoa estava falando e o que aquela pessoa estava representando para você. É isso aí que, vamos dizer assim, é isso que é doutrina espírita? Olha lá aquela pessoa assim, 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 né? Então, nós vamos muitas vezes pelo comportamento e por algumas palavras que nós falamos, contrariando tudo aquilo que nós estamos falando na palestra, no centro, naquela coisa toda, né? Mas só que aí que vem a parte importante da doutrina, como seguir o caminho que o Kardec está ensinando, o método de ensino, como é que é. Seguir essa metodologia para você entender. E aí, como a doutrina fala que essa ciência abrange todo o comportamento humano da sociedade, vai explicar para nós que nós somos espíritos imperfeitos, ainda em aprendizado. Então, cada um tem o seu comportamento, uma hora saudável, bom e tudo mais que agrada a nós mesmos, mas tem hora que a gente perde, como se fala no particular, perde a estribeira e você põe para fora tudo aquilo que você tem por dentro, né? Mas que isso é uma coisa pessoal sua, né? Agora, você olhando aquilo, você naturalmente se reclusa a compreender e aceitar os fundamentos que a doutrina espírita explica. Daí, o Kardec insistir e mostrar para nós como devemos proceder e fazer para conhecer os fundamentos do espiritismo, no que ela se baseia, para que você se torne uma pessoa crente, mas com conhecimento. Eu só não creio por crer, mas eu sei, é diferente, né? É isso que o Kardec está falando aqui nessa primeira parte aqui. Todos nós podemos ensinar uma coisa ou outra, mas para você ensinar, primeiro é importante que você saiba o que você está ensinando, né? E é nesse ponto que ele se firma, porque quando você sabe, você pode ensinar com segurança. E qualquer um de nós, como ele fala aqui, podemos ensinar. Você não precisa estar lá no palanque lá para ensinar. Você pode ensinar em qualquer lugar. Basta você ter os fundamentos
assentado nesses princípios aqui, para você não passar uma ideia distorcida. Você, muitas vezes, convence uma pessoa pela sua conversa, pela sua maneira de se expor e tudo, a pessoa fica toda endeusada com você. Mas, aí, é o que eu estou falando agora. Qualquer deslize que você pratica, toda aquela exposição que você fez com tanto entusiasmo, perde todo o seu efeito. Mas quando você tem a base do ensinamento, como mostra no livro, é diferente. Então, você ensina com segurança e propriedade. Então, aquele que vê você falando desta maneira, ele não vai acreditar em você pelas suas palavras. Ele vai pôr sentido naquilo que você está dizendo. E ele vai procurar onde? Nos livros, naqueles que podem ensinar com mais propriedade. Daí a importância, o aprendizado, o estudo, a participação, para você ir se alicerçando de cada uma delas, para se tornar, como ele fala aqui, um espírito convicto, um espírita convicto melhor, né? É isso aí. Por isso, né, seu Homero, que fala que o espiritismo é uma fé raciocinada, né? Diga, Delmarcia, viu? Eu achei bonito que, do mesmo jeito que ele coloca num leque, né, pessoas que são incrédulas, desde aquelas que negam, até o seu Homero foi dando esses exemplos, eu conheci muitas pessoas ao longo da minha vida que acontecia exatamente isso, e o doutor Reinaldo vivia repetindo: separa o espiritismo das pessoas, né? Porque as pessoas são falíveis, as pessoas E do outro lado, daqueles que acreditam, né? São crédulos, como o seu Homero falou, também tem. Né? Tem aqueles que, sabe, que acreditam puramente na manifestação, ele até dá um nome, são os espíritas experimentadores, é aquele que foca no fenômeno, ele quer ver o fenômeno, né? Ele só acredita, adora, onde tem uma manifestação, a pessoa está lá. Então, essa é uma maneira que ele vê. Mas tem outros que eles se interessam pelo lado filosófico do espiritismo, que tem uma consequência moral. Só que ele sabe, né, que tem uma filosofia por trás, ele admite a moral que decorre dessa filosofia, só que ele não consegue pôr em prática. Sabe a pessoa que sabe, mas não modifica um hábito? Né? Esse também. Então, ele fala assim, o avarento continua insensível, o orgulhoso continua cheio de amor próprio, o invejoso, o ciumento, continua lá com a ciúme. Então, ele falou esses também, ele encontrou essa categoria, vamos dizer assim, né? E aqueles que, esse sim, ele vê mais dois ainda, né? Que ele vai para um outro extremo, ainda tem aí no meio, que é o que ele chama do verdadeiro espírita, mas tem outro exaltado, achei muito legal ele falar, que também o doutor Reinaldo costumava falar, né? Que espírita fanático, ele chamava, o exaltado é o fanático. Então, é aquele que só vê manifestação em tudo, até onde não tem, às vezes não tem, né? Sente um perfume, foi o vidro de perfume que quebrou, mas não, isso é tudo é espiritual, tudo é espiritual. Ele não reflete, ele não estuda, ele aceita tudo, e aí o perigo é muitas vezes aceitar uma intuição espiritual, mas que seja de um espírito ainda imperfeito e não evoluído, né? E aí, uma categoria, por fim, são aqueles, né, que eles admitem a filosofia, percebem a consequência moral e praticam na medida do possível, né? Como o senhor Homero falou, ninguém aqui é perfeito, mas a gente já começa a olhar, né, para o livre-arbítrio, para a consequência das próprias reações, a gente acredita na existência terrena, sabendo que ela é passageira, né? Aproveitando essa breve passagem terrena que nós temos aqui, para aproveitar na lei de progresso e de evolução, né? Para que a gente possa estar sempre estudando e trabalhando para o bem, né? Da evolução própria e também para o bem comum, para o bem aí do coletivo. E a regra máxima é a caridade, que ele coloca aqui, né? Então, ele coloca que esses são os verdadeiros espíritas e
cristãos, então, a caridade como bandeira. Eu gostei muito dessa parte, né, em que vai falando das diferenças, e o que mais me chamou a atenção foi essa dos espíritas exaltados, né? Então, o quanto me fez refletir, o quanto que o equilíbrio em tudo na vida é importante, né? Porque é que ele diz, né, que até ele fala aqui no livro dos Médiuns, o exagero é nocivo em tudo. Em espiritismo dá uma confiança muito cega. Então, essa questão, né, dessa confiança cega, desse exagero, né? Então, como a Michele falou, é uma fé raciocinada, que passa pelo raciocínio, que você busca, busca conceitos, busca nas obras, né, explicações, e quando não entende algo. E muito importante também essa parte que o senhor Mário falou, da questão de projetar nas pessoas, né? Eu lembro que quando eu fiz a escola de aprendizes do Evangelho, aqui no Grupo Socorrista Itaporã, uma das primeiras falas da nossa dirigente, ela repetia isso muito, ela sempre falava, pessoal, não coloquem as pessoas em altares, né? As pessoas são falíveis, nós estamos dentro de uma casa espírita, somos seres humanos, estamos no planeta Terra, aprendendo também. Então, ela sempre falava para a gente ter esse raciocínio, ter esse discernimento e ter esse cuidado. Né? Por quê? Para depois não projetar em alguém, numa pessoa, toda essa fé, toda essa credulidade, e depois uma decepção, vinha até abandonar a doutrina às vezes, né? Falar, eu não quero mais ouvir falar de espiritismo porque eu me decepcionei. Então, esses pontos são muito importantes, né? Então, o equilíbrio e aí a fé raciocinada para a gente seguir nosso caminho de aprendizados. E talvez aqui uma reflexão, já que a Alexandra trouxe a experiência dela, de cada um, né? Como é que cada um se convenceu, né? Voltar à sua própria lembrança e origem de como foi, né? Porque cada um é muito individual, né? Essa maneira de acreditar, de passar a acreditar, a maioria, não sei os que estamos aqui, mas a maioria vem da religião católica ou de outras religiões, e como é que foi, né? Porque o que convence a uns, o que persuade a alguns, não impressiona nada os outros, diz Kardec, né? Então, a maneira de cada um se convencer, uns é pelas manifestações, como a gente já falou, pelo fenômeno, outros são pelas comunicações mais inteligentes. A maioria acaba sendo pelo estudo mesmo, pela reflexão, pelo pensar, pelo refletir, não é? Eu não acreditava na existência dos espíritos. Para mim, morreu, acabou. Eu era assim. E até os 40 anos, 43, 44 mais ou menos, eu pensava dessa maneira. Morreu, acabou. Comigo trabalhava um rapaz, um policial, e ele era espírita. Quando ele começava a falar de espírito, espiritismo, eu saía de perto, eu ia para outro lugar. Eu não queria ouvir isso. Mas aí, a própria vida, eu acho que vai empurrando você, sabe, o caminho, e você não tem como retroceder. Eu estava num momento na minha vida, naquele período, num estado de, agora eu sei o que é, né? Era desequilíbrio emocional, envolvido com o espiritual e tudo. Eu não tinha mais confiança em mim. Eu tinha dúvida do que eu mesmo estava fazendo. Aí eu fui conversar com ele. Ele chama Jurandir. Oi, Jurandir, está acontecendo assim, assim, assim comigo. E aí ele falou assim, vai no centro, aonde eu vou. E demorou para mim ir no centro. Quando eu cheguei, aí uma noite eu resolvi, né? Falei, bom, deixa eu ir lá. Uma noite fui lá, cheguei na porta do centro, olhei naquela plaquinha assim, Centro Espírita Nova Era. Eu dei risada. Sinceramente, eu dei risada e olhei para mim assim, né? Olhei para mim assim, eu, Almério,
vou entrar num centro espírita, né? Mas já que estava ali, né, necessitado também, falei, entrei. Aí conversei com uma pessoa que me recebeu e tal, e tudo bem. Bom, começou a sessão, a pessoa que me atendeu lá, começou a sessão prática espírita. E aí eu vi os espíritos se comunicando. E aí, à medida que o espírito ia se comunicando, o dirigente ia explicando para a plateia o que estava acontecendo. Vida passada, vingança, aquela coisa toda. O espírito acusando aquele que estava reclamando hoje do problema que ele estava passando. Então, não era de agora, era do passado. E aquilo me chamou a atenção. Falei, pera lá, eu acho que atrás de tudo isso aí tem alguma verdade, né? E aí esse dirigente falava assim também, olha, não esqueço disso até hoje. Para você ser médico, você precisa estudar 5 anos. Para ser advogado, também. Para ser espírita, precisa estudar também. Você não pode se tornar um espírita se não estudar, né? E aqui nós temos estudo todas as terças-feiras à noite. Pronto, bastou para o seu Homério se ingressar nessa fileira. Comecei estudando com ele, né, com o grupo lá, e acabei depois, né, seguindo essa filosofia, essa doutrina, e compreendendo tudo aquilo que eu vi e ouvi na primeira sessão, tomando conhecimento do que ocorria naquela prática espírita. E hoje a gente aprendeu bastante coisa a respeito. Então, como que eu fui levado a esse conhecimento, né, através de uma prática espírita, né, eu desconhecia, mas também conheci também através das práticas as coisas também que são ilusórias, são falsas, mentirosas e tudo mais. E aí você precisa estudar, conhecer que os espíritos não são outros do que os próprios homens que estão aqui hoje. Se você aqui é um falsário, um mentiroso e cheio de ganância e tudo mais, passando para o lado de lá, você continua com os mesmos defeitos. Então, você vem na reunião, fala daquilo que você sabe, gosta e conhece. E você, como principiante espírita, vai lá, ouve aquilo, muitas vezes você passa a acreditar naquilo que você se julga verdade, e é tudo umas palavras que o Espírito está usando daquilo que ele tem para dar. Então, a doutrina ensina você também fazer essa distinção entre aqueles que são sérios, delicados, objetivos, daqueles que são brincalhão, que quer se divertir com você. Daí a importância de conhecer, estudar, praticar, se tornar um espírita verdadeiro, coloca aí no texto, né? Então, você se torna uma criatura independente, confiante, e com os princípios dando segurança para você. Então, você não é um espírita exaltado, um espírita duvidoso, um espírita assim. Você tem confiança naquilo que você é capaz de absorver e entender dentro dos ensinamentos que os espíritos deixaram. Então, isso dá para você uma certa segurança, que dá para você uma base da existência que nós estamos agora no corpo físico e na continuidade depois, né? Então, comecei pelo Espiritismo dessa maneira. Muito legal, seu Almério. Que história, hein? Muito bom. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo travando aqui para mim, só para checar se vocês me ouvem.
Gostei de ouvir, seu Homero, e é bem o que a Delmar falou, cada um tem a sua particularidade, tem uma história, né? Comigo, eu já, desde pequena, eu já fui introduzida no espiritismo, né? Metade da família católica e a outra metade espírita. Então, desde pequenininha, a minha mãe já me passava os conhecimentos da doutrina, eu frequentei grupo de jovens, né? Na, até um grupo muito querido no centro, a Caminho da Luz. Então, fiz parte desse grupo de jovens e sempre estudando a doutrina, querendo conhecer, aprender, sempre curiosa, né? Nunca duvidei em nenhum momento, é como se realmente já existisse isso dentro de mim, de ter essa confiança, né? Na reencarnação, a vida após a morte. E é interessante que o meu pai, muito católico, ele sempre torceu o nariz para isso. Então, eu ia, minha irmã ia, minha mãe frequentava sempre. O meu pai, muito católico, ele já não, né, sempre bem incrédulo. Então, é muito interessante conhecer as histórias. Gostoso. Quero ouvir mais histórias. A Lei, Fê, Delmar. É interessante que te escutando, né, Michele, na minha história, quando eu era pequenininha, eu sempre ia nas missas aos domingos. Então, à noite, sempre no final de tarde, minha mãe me levava à missa, íamos nós duas, meu pai não frequentava, meu pai ele já tinha, assim, muito medo de espíritos, mas não acreditava numa vida pós-morte. E a minha mãe, ela ia para a igreja católica e me levava, e assim foi durante um bom tempo da minha vida. Só que minha mãe, médium, então ela via, ela tinha premonições, sonhos, e inclusive que uma vez cancelar uma viagem para Foz do Iguaçu, e ocorreu um acidente, porque ela sonhou antes, e de fato depois ocorreu um acidente com o ônibus no qual a gente iria, e a gente cancelou a viagem por conta desse sonho premonitório. Então eu sempre escutava, então eu cresci escutando esses relatos dela. E eu lembrando aqui, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 18 anos, e eu sempre, aí começaram a aparecer vários amigos espíritas, e aí eu lembro que teve um amigo que ele falava tanto do espiritismo, e ele me trouxe toda a obra, me deu de presente. E ali eu comecei a me interessar, a ler, a estudar, e eu comecei a frequentar os centros, e aí a minha mãe ficou um pouco na época de medo, eu não sabia se aquilo ia ser bom, se não ia, e depois ela foi aceitando. E quando eu mudei para o Tatuapé, foi quando eu realmente fui fazer toda a escola, né? E depois de ter feito toda a escola, até chegar no servidor e depois passar para discípulo, o que mais eu percebo a cada dia é que eu sei pouco. Então, a necessidade do estudo ainda é contínua, apesar de ter estudado nas escolas quase 10 anos, ainda tem muito a se aprender. Então, a necessidade do estudo, da leitura das obras, porque a gente também evolui, a gente também muda, a gente se transforma. Então, quando eu lia o Livro dos Espíritos há 10 anos atrás, eu entendia de uma forma, hoje eu já entendo de outra. Então, é importante reler, reestudar. Então, esse momento que a gente está tendo aqui é muito precioso para cada um de nós, porque é uma oportunidade da gente estar tendo contato com as obras, né, com as obras de Allan Kardec, com as obras da doutrina e evoluirmos juntos, né? Bom, eu acho que eu vou então compartilhar também um pouco da minha experiência. Minha mãe é espírita desde muito nova. A casa, né, o pai e mãe eram católicos, mas ela sempre gostou de estudar, então estudou no Paulo Estevam por muito, muito tempo. E logo quando ela me teve, ela frequentou a igreja evangélica. Então, no início, né, da minha passagem aqui pela Terra, eu fui para a igreja evangélica. E depois nós retornamos para os centros espíritas, né? Então, eu lembro que o primeiro centro que ela me levou foi na Federação. E aí eu achei super engraçado que essa classe que o Kardec coloca, né, de espíritos exaltados, que até a Delmar falou assim, às vezes sente um perfume, sente
Acho, mas eu confesso que eu no início eu acho que eu era dessa classe, eu pertencia a essa classe, um pouco de espírito, sabe? Eu acho que né, quando eu comecei a tomar consciência de que existia espíritos, existia coisas além, eu era muito, né, jovem, bem novinha, acho que 12 anos. Eu comecei, acho que, ficar bem impressionada, então, qualquer coisa eu já ficava assim, sabe? Um perfume, qualquer coisa, eu já achava que era espiritual. E aí, assim, fazendo uma análise, né, acho que hoje esse estudo está me proporcionando isso, essa reflexão, o quanto hoje eu me vejo já num lugar de um outro grupo que o Kardec fala, né, que é essa pessoa que toma consciência de que ele é um espírito, que ele está aqui na Terra, a passagem, né, temporária, nós estamos, né, pela uma lei, a lei do progresso, calma, então acho que eu estou nessa, hoje, eu estou mais nesse estado. E aí, meninas, Hilda, Delmar, Maria Luísa, Vera? Bom, se vai seguir, está alternando, né? Está alternando assim. O senhor Mério falou, eu não acreditava em espírito, eu era aquele que, no trabalho, que tinha um amigo que era espírito, se ele começasse a falar, eu saía de perto, porque eu não acreditava em nada, né? Aí vai para Michele, que já nasceu em berço espírita desde cedo, né? Outra, aí vem a lei. Minha mãe, católica, médium católica, imagina, né? Ia, via tudo, tinha premonição, e não acreditava, e ainda quando ela foi para o centro, a mãe ficou meio assim, né? E aí vem a Fernanda, que a mãe já era espírita antes dela nascer, então olha como vai ondulando, né? Você vê que, né, a gente está aqui com muita experiência. E aí a minha é um pouco misturada das duas, porque foi um colega de trabalho, né, o Orlando, que um dia me presenteou o livro Sexo e Destino, do Chico Xavier, e ele falou, olha, lá em Guarulhos, isso, eu trabalhava lá num posto de pediatria, e ele falou assim, sábado vai ter uma palestra, você não quer ir lá conhecer? Eu dei uma folhada no livro e falei, vou, né, uma vez por mês, era o doutor Rezende, que ia fazer a palestra, e era dentro de um hospital de rancenianos, né? E aí eu morei a vida, desde que eu vim da Espanha, com 4 anos, eu mudei para Guarulhos. Eu ia para a escola e eu passava em frente esse Padre Bento. E eu achava tão bonito, mas não sabia o que era, né? E aí, nesse dia, ele deu o endereço, e aí eu entrei. Até hoje eu lembro, né? Eu dirigia já na época, né? Tinha um Fusquinha, lá vou eu com Fusca, um sábado, um dia de sol lindo, aí entrando assim, agora já mudou tudo, virou um complexo hospitalar, né? E aí, quando eu entrei assim, do lado direito um campo de futebol, do lado esquerdo casas, eu falei, que lugar é esse? Fui andando. Aí tinha uma curva no fim do campo de futebol, virava para a direita, né? E bem de frente tinha um teatro lindo, lindo, uma igreja católica. Eu falei, gente, isso que é uma cidade. E desci. No que eu desci, acabou tudo isso, aí era só acho que era uma floresta de eucalipto, se eu não me engano, era era muito eucalipto plantado, você atravessava e lá no fundo uma casinha desse tamanho, você olhava lá de cima, era o centro, né? Ainda naquelas construções, sei lá, da década de 20, 30. Aí, quando eu entro, tão pequenininho o lugar, poucas pessoas, e aí começa a palestra, doutor Rezende. Fazem a prece, e ele começa a falar mediunizado. E eu fiquei assim, olhando, assim, eu não sabia até então, eu achei que era uma palestra e não sabia nem o que era mediunizado, né? Eu achei que era uma palestra. E me chamou a atenção, ele falou assim, porque no início da evolução no planeta, a vida começou na África e começou a dar a descrição de como é que eram os corpos para aguentar o calor. Ele deu tantas descrições, e eu ali ouvindo, aí depois me ofereceram um passe, tomei um passe, e depois tinha junto com o passe, tinha um senhor, esse que deu a palestra, ele falava e um senhor escrevia.
Depois que eu vim a saber que era um receituário então, de homeopatia. Aí ele me passou um medicamento homeopático e ele falou assim para mim, no futuro, utilizaremos das suas energias junto aos microfones. Eu, com 19 anos, eu falei assim, tá bom, né? Nunca, nada, não estava no radar, não estava em lugar nenhum. Aí peguei o papel, que eu tenho até hoje guardado esse papel, e saí. Aí comprei a medicação, tomei. Bom, aí fui estudar, então já entra no que todos os... Aí também a mesma história do seu Almério. Na casa do seu Almério, o seu Amilcar Del Chiaro, ele dava aula, né? E aí eu comecei a frequentar as aulas, aí entender o que tinha acontecido nesse primeiro dia. Depois, muitos anos depois, eu fui no homeopata, né? Médico mesmo, né? Encarnado. E aí, e depois de 1h30, 2 horas, ele fala, seu remédio de fundo é? Ele não é, me deu o mesmo remédio que o espírito tinha dado no primeiro dia, que eu não sabia nem de que está se tratando. Né? Então, eu digo que a gente não precisa de provas, mas elas acontecem quando a gente tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. E anos depois, os microfones até hoje fazem parte da minha vida e realmente eu sinto muitas vezes o quanto essa intuição, essa inspiração, ela é real e ela é presente. Então, essa é a minha chegada, né? Isso em 77, então nós estamos falando de 44 anos atrás, a primeira vez que eu pisei e pude acompanhar aí alguns episódios aí da doutrina espírita, estudando e também assistindo muita palestra, vendo muitos trabalhos de auxílio fraterno hoje, né? Na época era desobsessão mesmo, porque nesse centro, o seu Amilcar era muito devotado e dedicado ao estudo. Mas tinha um casal que ele era muito dedicado aos trabalhos de desobsessão. E eu aprendi muito com os dois, muito, agradeço a ambos. Muito legal, Dalmar. Obrigada aí a todos que compartilharam as histórias. Quem se sentir à vontade também, compartilhar. Acho que a gente chega sempre aqui num ponto em comum de que a gente estuda e, né, precisa estar continua sempre, é um estudo contínuo. Por mais que a gente vá estudar, sempre vai ter coisa nova para aprender, para saber o que a Alexandra falou também, é super legal, quando você lê o livro, né? Agora, até retomando mesmo os estudos aqui nesse grupo, eu falo, puxa vida, eu não tinha entendido dessa forma, gostei dessa visão, né? Gostei disso. Quando eu estudei lá atrás, não tinha enxergado dessa maneira. Então, muito, muito bom mesmo. Hilda, Vera, Maria Luísa, perguntar aqui para a Fê como estão os comentários também no Facebook, se tem alguma pergunta, Fê, no Face também. E não temos nenhuma pergunta, mas o pessoal está acompanhando, está gostando das reflexões, então está bem legal. Tem uma parte aqui, né, no Livro dos Médiuns, no finalzinho do capítulo 3, que eu achei muito interessante, porque falando em referência ao estudo, ele diz que aqueles que querem tudo conhecer uma ciência devem necessariamente ler tudo o que está escrito sobre a matéria, né? Ou pelo menos as coisas principais. Não se limitar a um só autor e ler os prós e o contra. Então, críticas, né? Então, julgar pela comparação. Então, achei essa parte muito interessante, né? Da gente ler, se informar, buscar mesmo daquilo que às vezes a gente fala, nossa, mas isso aqui é divergente, é diferente, deixa eu ler, deixa eu entender um pouco mais, compreender que isso também vai trazendo aí os tijolinhos, né? Ele até faz uma comparação, que é o que vai, é como se fossem os tijolos numa construção, que é isso que vai alicerçando a nossa base de doutrina espírita, né? Então, a importância do estudo e de ler também vários autores, obras, enfim, para a gente ir alicerçando aí, né, a estrutura do nosso conhecimento. Achei essa parte que está no finalzinho do capítulo 3 do Livro dos Médiuns bastante interessante.
Boa, Lê. E acho que é importante também, nós já falamos aqui, né? Mas é importante também reforçar a questão, até na pesquisa que a Fê colocou aqui, é uma pergunta, né? Se é útil procurar convencer um incrédulo obstinado, e nós já falamos disso, né? Que é respeitar também o tempo de cada um. E a história mesmo do seu Homério, né? Que foi super, super bacana. Não acreditava, e aí a vida o conduziu aí por caminhos para que ele pudesse se encontrar na doutrina. Vera, você levantou a mão? Você quer falar, Vera? Eu quero falar. Só abrir o microfone, Vera. Boa tarde. Eu tô chegando, estava dirigindo e escutando vocês. Tá me vendo? Já abri a câmera. Estamos sim, Vera. Eu não estou me vendo. Ah, agora estou me vendo. Gente, boa tarde. Gratidão. Vocês são pessoas incríveis. Eu amo muito vocês. E eu vivo num processo de crescimento. Desde que eu conheci o Evoluir, demorou um tempo para eu prestar algum serviço em Arautos, mas eu fazia terapia com a Tereza, e aí eu fui entendendo como é importante a gente se doar, e aí fiz algum trabalho, até hoje ainda atendo algumas pessoas lá de Arautos, né? Atendo online, mas eu sou tão diferente de vocês, aí dá um medo de ser excluído. Aí eu fiquei pensando, será que eu falo? Acho que é melhor não. Mas esta noite eu sonhei muito com a Michele. E a Michele estava na minha casa, que eu morava de solteiro. E ela era uma pessoa que cuidava, não sei o nome que ela teria. Ela podia ser uma psicóloga, uma espiritual, ela orientava, ela era carinhosa, amorosa, e era o rostinho dela e essa vozinha gostosa que ela tem. E eu pensei, meu Deus, né? Não sou tão próxima da Michele, mas ela estava lá no meu sonho. Então, o meu caminho tem sido assim. Eu digo para vocês que eu sou cristã, que eu sigo os caminhos de Jesus. Então, o meu pai era de uma família espírita, né? Minha avó, mãe dele, diz que ela trabalhava lá no hospital, depois que ela morreu, que ela preparava as pessoas que iam para lá, e tinha essa compreensão que a minha tia era espírita, explicava para a gente. Eu achava lindo, né, que a minha avó, ela tratava das pessoas que iam para lá, né? Mas eu ia em algumas sessões espíritas, e às vezes as pessoas apagavam toda a luz. Eu fui com meu pai uma vez, e parece que a pessoa falava com uma voz diferente, mas depois descobriu que não era espírito, que não era, não era bom. Aí a minha mãe falava assim, tá vendo? Vocês ficam acreditando nessas coisas. E a minha mãe era muito católica. E eu ia na igreja, mas meu pai também era espírita, mas era católico. Ia em todas as procissões, e bastante católica. E aprendi a orar, e fiquei feliz quando aprendi o Pai Nosso. Era bem, bem assim, religiosa. Depois, eu ia na missa todos os domingos, né? E aí eu tinha uma vizinha que era evangélica, e eu passei por uma porção de apertos na vida, bem pesada. E ela me convidou para conhecer a igreja, e eu fui. E eu vivi um milagre, eu vivi uma transformação, eu tive assim, o sentimento que eu conheci Jesus mais de perto. E aí, nossa, eu tive um contato tão grande, e as coisas da minha vida mudaram totalmente. Eu, naquela época, estava separada, tinha 3 crianças pequenas,
consegui comprar uma casa própria. Eu vivi um milagre atrás do outro, um milagre atrás do outro. Foi muito bom. Até esse apartamento que eu moro hoje é fruto de um milagre. Porque eu era dura, né? E eu fiz concurso. Quando eu fiz concurso para a prefeitura, como psicóloga, eu era bem católica. Eu levei o terço e cada questão que eu não sabia, eu apertava, orava e respondia, sabe? Mas passei bem colocada, trabalhei bastante tempo na prefeitura e tal. Agora, depois foram passando o tempo e eu fui assim... Não tinha mais vontade de ir à igreja evangélica, mas eu tenho muitos amigos lá, muitos amigos. Eu fiz bastante trabalho com adolescente, com terceira idade, fiz bastante trabalho lá, e eles me amam e eu também tenho muito amor pela vida deles. Mas daí eu me afastei, aí fiquei bem perto do evoluir, aí eu tinha, assim, aquela crença, né, que não podia trair minha família. Como é que eu ia prestar serviço no Arautos? Eu não podia trair, né? Mas me trabalhei e falei, não, eu tenho que me doar sem religião. Assim, eu vou fazer isso por mim, por Jesus, e não por causa de um nome, né? De uma religião. Aí, nossa, toda vez que eu trabalhei foi muito bom, eu saía de Arautos, assim, nas nuvens, né? Eu que recebia tudo aquele milagre, né? E hoje eu sigo assim, eu estou bem próxima, escuto muito todos vocês, escuto as meditações, mas eu não fiz nenhum curso de espiritismo, e eu não sei muito as coisas, eu não tenho certeza se eu acredito em reencarnação, mas eu sou essa pessoa, assim, que gosta de estar perto dos outros, gosta de fazer o bem. Agora eu estou vindo visitar minha irmã, que a Hilda até sabe que ela passou por uns momentos difíceis, e ontem ela saiu do hospital. E ela ficou sabendo que o esposo dela faleceu enquanto ela estava no hospital. E hoje eu liguei e disse que ela estava muito mal, e eu estou chegando na casa dela, até peço oração para vocês, para que ela melhore. Mas eu sou assim, não sei bem quem eu sou, mas eu confio muito em Jesus, eu tenho muita fé, não faço nada sem pôr Deus em primeiro lugar, sem agradecer todas as bênçãos, que eu sou uma pessoa muito abençoada. E essa sou eu, gente. Espero que eu continue fazendo parte do grupo. Sempre será muito bem-vinda, Vera. Obrigada por compartilhar a sua história, muito legal a sua história, tem muitos aprendizados aí, como você também respeita o seu tempo, isso que é importante, muito bom. E aí você pode até, né, se encaixar como a Fernanda disse, né, aquela palavra espiritualista, né? Então você acredita na existência de Deus, você sabe disso, então legal, obrigada pelo seu relato. Muito bem, pessoal, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso encontro de hoje, o nosso grupo de estudos. A Alexandra fará a nossa prece de encerramento. E também, Vera, você conecte, né, a sua irmã agora, que ela também seja envolvida aqui, receba todo o nosso amor e carinho. Obrigada, Michele. Obrigada ao grupo todo. Obrigada, Delmar, que me recebeu e me abriu as portas dessa realidade. Muito obrigada. Agora eu estou fazendo até curso de constelação. Eu que agradeço, e ninguém pergunta aqui para o estudo se você é espírita ou não, isso não precisa. O importante é você estar junto. Obrigada. Então, como uma expressão de gratidão, sentimento de gratidão, a gente agradece a presença de cada um, agradece esse momento de estudo, de expansão de consciência, e que possamos seguir no nosso dia, na nossa semana, cada um melhor do que quando aqui chegou, com mais aprendizados e vivências da prática espírita.
A gente agradece e assim a gente vai encerrando o nosso encontro de hoje do Grupo de Estudos de Arautos. Uma boa semana a todos e até a próxima.